Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de português para concursos. Bem, vamos falar hoje sobre colocação pronominal, tá? Bem, se você está assistindo essa aula de colocação pronominal, mas ainda não assistiu a de pronomes oblíquos, né? Eu peço que você assista de pronomes oblíquos antes, para você ter uma noção melhor sobre os pronomes oblíquos, né? Porque eles vão ser muito necessários nessa aula, ok? Vamos lá. Colocação pronominal. A colocação pronominal observa o posicionamento dos pronomes oblíquos átonos. Me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, os, as, lhes, em relação ao verbo, né? Então, os pronomes oblíquos átonos são esses que vão, né, participar da colocação pronominal, aqueles que vão estar atreladinhos ali aos verbos com aquele hífen, sabe? São esses caras aqui. Então, a colocação pronominal estuda o posicionamento, que pode variar de acordo com algumas regras ortográficas, tá? Então, de acordo com essas regrinhas, né, de acordo com alguns verbos, o posicionamento do pronome vai mudar. Vamos entender melhor. Os pronomes átonos podem ocupar 3 posições antes do verbo. Próclise. Não, desculpe. Volta. Os pronomes átonos podem ocupar 3 posições, ok? 3 posições. Sendo próclise, né, antes do verbo. Por isso que é o pró. Lembra disso, ó. Macete, né? Pró. Tudo que é pró é antes, né? Tipo pré. É antes. Ok? Então é pró. No meio do verbo mesóclise. Meso. Ok? Meso. Então tá no meio. Tá? Uma coisa que vem do latim, tá, gente? Então, meso. Lembra que o meso é sempre no meio. E depois do verbo é ênclise. Tá? Esse aqui fica meio difícil. Eu penso, ó, pensa no the end, no final dos filmes, né? O end é o final, né? Então, ênclise é a colocação após o verbo. Então, antes do verbo, no meio e depois do verbo. Esses pronomes se unem aos verbos porque são fracos na pronúncia, tá? Então, você vai ver a diferença dos tônicos e dos átonos, né? Quando você for assistir a aula de pronomes oblíquos, né? Você vai ver que os tônicos, eles têm uma sonoridade tônica, aguda, enquanto os átonos não. É branda, é suave. Por isso que é possível associá-los assim aos verbos, dessa maneira. Porque a sonoridade não vai brigar com os verbos, né? Então, vamos lá. Próclise. Usamos a próclise nos seguintes casos. Então, quando é obrigatório ou é facultativo, né, usar a próclise. Em alguns casos, lembre-se, é obrigatório, ok? Cada um desses aqui, tirando a mesóclise, né? Não, se bem que tem casos obrigatórios de mesóclise, sim, nós vamos ver. Cada um deles aqui, nós temos casos possíveis e temos casos obrigatórios, ok? Então, vamos entender. Número 1, com palavras ou expressões negativas. Gente, não adianta a gente querer escrever bonito e fazer ênclise, né? Porque, fazê-lo, né? Você quer usar às vezes, sendo que você tem, por exemplo, se você usa a frase jamais vou fazê-lo, né? Vamos dizer assim, você não pode fazer isso, né? Porque o jamais atrai o pronome, né? Essa não foi uma boa construção. A gente vai ver uns exemplos assim que são bem melhores do que essa construção que eu tirei agora da cabeça. Mas enfim, então as palavras negativas, elas sempre vão atrair os pronomes para perto delas. Então, nesse caso, não adianta você tentar usar ênclise. Tem que ser próclise, ok? Então, isso, obviamente, se a palavra negativa tiver antes do verbo. Se ela tiver depois, aí, né? Mas se ela tiver antes do verbo, né? Como a gente vai ver nos exemplos, precisa ser próclise. Então, as palavras, né? Nunca, não, nunca, jamais, nada, ninguém, nem, de modo algum, tá?
Aqui de modo algum, né? Lembrando que não é uma palavra, expressão, tá? É uma locução adverbial, né? Aí aqui a gente pode colocar também, ó, que não tá aqui, de maneira alguma. Exemplo, nada me perturba. Você não poderia escrever nada perturba-me. Não, ok? Lembre-se disso. Tem a palavra negativa, é próclise. Então, nada me perturba. Ninguém se mexeu, ao invés de ninguém mexeu-se. Não pode. É ninguém se mexeu. Próclise. De modo algum me afastarei daqui. Próclise. Ela nem se importou com meus problemas. Próclise, tá? Então, formas incorretas dessas frases. Se eu usasse nada perturba-me, tá aí incorreto. Se eu usasse ninguém mexeu-se, incorreto. Se eu usasse de modo algum, afastarei-me, incorreto. Ela nem importou-se, incorreto, ok? Então, palavras negativas, próclise. Com conjunções subordinativas, quando, se, porque, que, conforme, embora, logo, que. Então, são conjunções subordinativas, né? Elas estão associadas às orações subordinadas. Então, vamos lá. Quando se trata de comida, ele é um expert, né? Então, olha só. Quando se trata, não poderia ser quando trata-se, tá bom? Então, é quando se trata. Próclise. É necessário que a deixe na escola e não que deixe-a, ok? A deixe na escola. Próclise. Fazia lista de convidados conforme me lembrava dos amigos. Próclise também, gente, não é conforme lembrava-me, tá? Conforme me lembrava. Então, olha, com conjunções subordinativas é próclise. Advérbios, né? Os advérbios são aquelas palavrinhas que a gente já conhece, que elas vão complementar o sentido do verbo, né? Com sentidos que deem noção de modo, de tempo, de intensidade, tá? Então, esses são os advérbios. Vamos lá. Aqui, né? Esse é advérbio de lugar. Aqui se tem paz, né? Então, olha, o aqui vai atrair o pronome, tá? Sempre me dediquei aos estudos, próclise, né? Talvez o veja na escola, próclise. Observação. Se houver vírgula depois do advérbio, este deixa de atrair o pronome. Então, olha só a nossa exceção aqui. Seguinte, gente. Tá vendo a vírgulazinha aqui? Nem precisa lembrar muito da questão do advérbio. O que você precisa lembrar é quebra de período, seja com ponto, com vírgula, ponto e vírgula. Quebra de período, obrigatoriamente, se o verbo vem logo após, isso significa que você deve fazer ênclise. Desculpem, vou repetir. Se tiver uma vírgula antes do verbo, certo? Isso representa uma quebra de período. Como se fosse um ponto. É a mesma coisa a vírgula, né? Assim, tirando que é uma pausa menor. O que isso significa? Que depois da vírgula, você está começando um período novo, certo? E é errado começar períodos novos. Ixi, só um instante. É errado a gente começar períodos novos, né? Início de frase com próclise, tá? Por exemplo, a gente fala lá, te amo, certo? Né? A gente usa te amo sem o eu. Com eu não tem problema. Eu te amo, a sentença correta. Agora, quando a gente escreve lá, te amo,
Te amo é coloquial. A gente não pode começar uma frase escrita te amo, né? Você vai escrever lá no final do seu... Você tá escrevendo uma carta. Aí você vem aqui e coloca te amo, né? Um coraçãozinho assim, ó. E aí, isso, né? De acordo com a língua culta, isso tá errado. Por quê? Porque a gente não pode iniciar uma frase com pronome. Não pode, né? Um pronome pessoal, não pode. Então, o que seria obrigatório aqui quando você for escrever essa frasezinha de amor? Você escrever amo-te, né? Essa é a forma correta. Porque a gente não pode iniciar um período com um pronome pessoal. Logo, né? Aqui, independente da gente de ter um advérbio, né? Ah, se o advérbio vier seguido de vírgula, pode. Ok, pode. Mas a questão principal aqui é a vírgula. Isso que você tem que gravar. Quando você for escrever sua redação para o seu concurso, quando você for responder uma questão que vai te colocar uma frase, né? Por exemplo, vamos pensar aqui. Me sinto cansada. Né? Tá vendo? Aqui nós temos um pronome oblíquo iniciando uma frase. Não podemos. Não dentro da norma culta. Na coloquial falando, escrevendo no Facebook, isso daí, né? Isso daí não importa pra gente. Agora, se você vai escrever, né, uma coisa séria, você precisa escrever sinto-me cansada. Ok? Fica fácil entender, né? Então, aqui, independente da gente ter um advérbio separado por vírgula do verbo, o mais importante é a gente lembrar que a gente tem uma vírgula antes do verbo, ok? É o início de um novo período. Início de novos períodos não pode ser começado por próclise. Pronomes relativos, demonstrativos e indefinidos. Exemplo. Alguém me ligou, né? O alguém é indefinido. Então, a gente vai usar próclise. A pessoa, né? A pessoa... Opa, desculpa. Aqui não é a pessoa. Aqui é o pronome relativo. Que me ligou. Então, o que, gente? Ele sempre vai atrair, tá? Ele sempre vai atrair pronomes. Vão atrair pronomes. Essa daqui é a regra geral desse item, né? Pronome vai atrair pronome. Então, se você coloca um pronome antes do verbo, seja indefinido, demonstrativo ou relativo, ele vai atrair o pronome oblíquo para ele. Então, vai ser próclise, tá? Isso, né, demonstrativo, me traz muita felicidade, ok? Então, 3 exemplos aqui bem simples para a gente entender essa regrinha, né, da colocação pronominal em relação aos pronomes relativos, demonstrativos e indefinidos. Pronome atrai pronome, tá? Pronome atrai pronome. Em frases interrogativas, então quando for interrogação, você vai utilizar também. Quanto ele te cobrará pela tradução, né? Quanto ele te cobrará. Então aqui, próclise também, né? Porque nós temos uma interrogação. Em frases exclamativas ou optativas que exprimem desejo. Vamos lá. Deus o abençoe. Então é um desejo seu. Você está desejando que Deus abençoe a pessoa. Deus o abençoe, meu filho, né? Então, olha só. Deus o abençoe. Então, a gente traz, né, o pronome para antes do verbo, próclise.
Macacos me mordam. Essa é do Popeye, né? Macacos me mordam. Então, macacos me mordam, né? A gente traz aqui, olha, também próclise, né? Então, sempre que for uma exclamativa ou optativa. Aqui, ó, Deus te abençoe, meu filho. Acabei de falar. Deus te abençoe, meu filho, né? Então, também vai ser próclise, né? Sempre que tiver uma frase exclamativa, optativa ou interrogativa, como a gente viu. Com o verbo no gerúndio antecedido de preposição em, tá? Então vai ser próclise sempre que a gente tiver, né, antecedido, um gerúndio antecedido por preposição em. Então vamos lá, gerúndio, todo mundo está ciente do que é gerúndio? A gente sabe muito sobre o gerúndio através de uma coisa que é um pouco irritante, que a gente está acostumado hoje em dia, já, porque já tem, sei lá, uns 20 anos que isso está na nossa vida, que é o telemarketing, né? O telemarketing, a pessoa te atende, o que ela fala? Ela fala: Senhor, eu poderia estar anotando o número do seu documento, sei lá do que. Aí você, né, tipo, você passa o número do seu documento, eu vou estar te encaminhando, sei lá do que. Só que, gente, o gerúndio, na verdade, ele é utilizado da maneira incorreta, né, por esse serviço. Não estou falando nem por essas pessoas, porque elas têm que seguir um script lá, né? É utilizado de maneira incorreta, porque o gerúndio é sempre uma coisa que a gente pensa numa continuidade, certo? É uma forma nominal do verbo, né? Nominal por quê? Porque a gente não tem ali uma conjugação do gerúndio. O gerúndio, ele é ando, endo, indo, né? Não tem pessoas e número verbal, ok? Eles estão comendo, eu estou comendo. Tanto faz, entende? Não muda, não varia, né? Essas formas nominais são essas formas que ficam meio estáticas. Tipo, infinitivo e particípio são outras duas formas nominais, tá? Então, beleza. O gerúndio é esse cara que ele vai te dar uma ideia de continuidade, né? É um verbo que você começa você começa uma ação que ela não está completada. E aí, esse é o gerúndio, né? Comendo, falando, andando, vestindo, fazendo. As pessoas usam errado por quê? Vou falar, eu vou estar anotando. Cara, quantos segundos uma pessoa demora para anotar o número do seu documento? Né? Não é uma coisa que ela vai estar anotando. Não, ela vai anotar. Eu vou anotar, Senhor. Ela poderia dizer que seria mais simples, né? Mas enfim, ok. Isso tudo para dizer que o gerúndio é esse cara que a gente usa, né? Esse verbo, essa forma nominal que a gente vai usar para dar continuidade às ações. Ok. Agora, quando a gente tiver o gerúndio antecedido pela preposição em, tipo a carta do Pero Vaz de Caminha. Tipo, em se plantando, tudo dá. Né? A primeira frase aqui nossa, olha. Em se plantando, tudo dá. Então, quando nós tivermos essa construção específica, que é em, né? Gerúndio mais preposição, precedido pela preposição em, então nós vamos ter próclise, ok? Então, é em se tratando de beleza, ele é campeão. Em se falando de esporte, o Neymar, blá, 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 blá. Em se pensando em, não sei, em qualquer coisa, né? Então, a construção, essa construção, ela obrigatoriamente ela vai ser feita com próclise. Em, né? Se, gerúndio, tá? Em se tratando, em se falando e etc, tá? E com formas verbais proparoxítonas. Todo mundo lembra o que é proparoxítona, né, gente? É o que, ó? Vamos lá, fazer uma leve revisão disso aqui. Oxítona. A tônica vai estar na última sílaba. Né? Tipo cipó. É uma oxítona. Paroxítona. Vai estar na penúltima sílaba.
Não, peraí, rocambole não serve. Peraí, rocambole já é paroxítona. A palavra que veio na minha cabeça foi um sobrenome, tá? Mas serve. Peixoto. Ó, o show, tá? Peixoto. Então, a penúltima sílaba é a tônica. E a proparoxítona é a antepenúltima. Tipo, censurávamos, né? Falávamos, gostávamos. Então, nós temos vários verbos, né? Nessa forma subjuntiva, né? Que são proparoxítona, né? Gostássemos, fizéssemos, e por aí vai. Por aí vai, pero vai. E por aí vai, né? Não o censurávamos. Então, nessas formas verbais, né, proparoxítonas, a gente vai utilizar a próclise também, tá? Nós o censurávamos. Ok, acabamos esse monte de caso aqui da proparoxítona. Agora vamos falar da proparoxítona. Acabamos esses vários casos da próclise. E agora vamos falar da mesóclise. Lembrem, mesóclise, meio, né? Latim, é meso, meio. Usada quando o verbo estiver no futuro do presente. Vai acontecer. Amarei, amarás. Ou no futuro do pretérito. Ia acontecer, mas não aconteceu. Amaria, amarias, né? Então vamos lá. A mesóclise, ela vai ser utilizada em duas formas muito específicas de verbais, ok? Uma, né? Futuro do presente é algo que vai acontecer. Exemplo, amarei, amarás. É o futuro do presente. E no futuro do pretérito é algo que ia acontecer, mas não aconteceu. Amaria, eu faria esse trabalho hoje, mas não deu, né? Eu até viajaria com você, mas eu não vou poder. Então, são coisas que poderiam acontecer, mas não ocorreram, certo? Então, esse é o futuro do pretérito. Então, essas duas formas verbais, a gente vai utilizar a mesóclise, tá? Por exemplo, convidar-me-ão para a festa, olha, futuro do presente, né? É uma coisa que vai acontecer. Convidar-me-ão. Eu sei que vão me convidar, entendeu? Convidar-me-ão para a festa. Agora, uma coisa que aconteceria, mas não aconteceu. Sei lá, acho que eu briguei com alguém nesse meio tempo. Então, ó, convidar-me-iam para a festa, né? Poxa vida, mas não vão mais me convidar. Então, convidar-me-ão, convidar-me-iam, né? Se houver uma palavra atrativa, a próclise será obrigatória. Então, esquece essa inovação aí da mesóclise. Tô doido para treinar uma mesóclise aqui. Não, não faça isso. Preste atenção nas palavras que tem no entorno do verbo, né? Então, como você já sabe, se tiver palavra negativa, se tiver outro pronome, se tiver advérbio, né? Vai continuar sendo obrigatório o uso da próclise, tá, gente? A próclise tem uso obrigatório. A mesóclise, né, em contrapartida, é um uso facultativo, que você, às vezes, você quer inovar, fazer uma coisa mais bonita, e você vai usar mesóclise, né? Só que preste atenção para não utilizar onde você não pode utilizar, ok? Não vai inventar moda, vai no certo. Não, palavra atrativa, me convidarão para a festa, né? Então, se você for usar, se tiver um não ali, um jamais, um de maneira alguma, né? Vai continuar valendo a regra da próclise. Não me convidarão para a festa, tá? Não vai escrever não me convidar, convidar-me-ão, não convidar-me-ão. Não escreve isso, por favor. Então, é não me convidarão, tá? Ênclise. Bom, ênclise, né? Final, depois do verbo. A ênclise de verbo no futuro e particípio
está sempre errada. Olha só. A ênclise de verbo no futuro e particípio está sempre errada. Muito bom quando vem uma regra muito clara assim pra gente, né? Porque é fácil de decorar. Então, você que vai fazer concurso, decora essa, tá? Então, a ênclise de verbo no futuro e no particípio está sempre errada. Então, se cair uma questão para você lá, com uma ênclise no verbo do futuro ou particípio, fica ligado, você já vai lembrar dessa regra e você vai marcar como errada, tá? Não caia nessa armadilha, porque é o tipo de armadilha que um concurso adora pregar nas pessoas, tá? Então, vamos ficar de olho. Tornarei-me errado, tá? Então, os exemplos aqui para você identificar do que a gente está falando, ó. Tornarei-me, não. Ou é tornar-me-ei, ok? Ou me tornarei. Tinha entregado-nos, errado, né? Tinha nos entregado. Agora, a ênclise de verbo no infinitivo está sempre correta, tá? Exceto, gente, vamos lembrar sempre da regrinha da próclise. Não tendo nenhuma regra que atrai o pronome para próclise, né? Aí sim você pode usar a ênclise, ok? Então, vamos lá. No infinitivo, né, que é aquela forma nominal, que é o verbo na sua forma original, a ênclise está sempre correta. Então, olha, entregar-lhe, não posso recebê-lo, né? Fazê-lo, comê-lo, né? A gente tem aqui umas contraçõezinhas, né? Para ajustar o verbo, né? Porque em alguns casos a gente não vai deixar o R, tá? Outros casos. Com o verbo no início da frase, entregaram-me as camisas. Aquilo que a gente estava falando, né? Quando nós não vamos usar próclise, nesses casos a gente vai usar ênclise, tá? Ênclise nesses casos que não podemos usar próclise, tipo início de oração, de período, de frase, né? Não podemos começar com me sinto cansada, ok? Não podemos começar uma frase assim. Então, como a gente vai começar? Sinto-me cansada. Então, a ênclise, nesse caso, vai ser obrigatória, tá? Então, entregaram-me as camisas. Com o verbo no imperativo afirmativo. Alunos, comportem-se, tá? Então, sempre que você for imperativo afirmativo, você usa a ênclise. Com o verbo no gerúndio. Saiu deixando-nos por instantes, né? Saiu deixando-nos por instantes. Com o verbo no infinitivo impessoal. Convém contar-lhe tudo. Colocação pronominal nas locuções verbais. Locuções verbais são formadas por um verbo auxiliar, mais infinitivo, gerúndio ou particípio, né? Locuções verbais são formadas por um verbo auxiliar, mais infinitivo, gerúndio ou particípio. Vamos ver. Auxiliar mais particípio. O pronome deve ficar depois do verbo auxiliar. Se houver palavra atrativa, o pronome deverá ficar antes do verbo auxiliar. A regra da próclise sempre deve ser lembrada, ok? Se precisar, é próclise. Havia-lhe contado a verdade. Olha só, havia, verbo auxiliar, contado particípio. Havia-lhe contado a verdade. Agora, no caso obrigatório de próclise, né? Não lhe havia contado a verdade. Agora também, formas do auxiliar mais gerúndio ou infinitivo. Como é que a gente faz? Se não houver palavra atrativa, o pronome oblíquo virá depois do verbo auxiliar ou do verbo principal, tanto faz. Vamos ver. Infinitivo. Quero lhe dizer o que aconteceu. Ou quero dizer-lhe o que aconteceu. Agora, no caso do gerúndio, como é que faz? Ia lhe dizendo o que aconteceu. Ia dizendo-lhe o que aconteceu. As duas formas estão corretas. Se houver palavra atrativa, o pronome oblíquo virá antes do verbo auxiliar ou depois do verbo principal.
Por exemplo, não, olha o não aqui, gente. Palavra negativa atrai pronome, logo é próclise. Então, olha só, você pode fazer assim, ó. Não lhe quero dizer o que aconteceu. Ou, não quero dizer-lhe o que aconteceu. Como nós temos dois verbos nesse caso, gente, locução verbal, certo? Pode ser que a gente pode fazer valer o outro verbo, tá? O verbo que está do outro lado. Ele não está sofrendo influência do não, da palavra negativa, ok? Então, nesse caso, a gente pode fazer dos dois modos, tá? No caso do gerúndio, não lhe ia dizendo a verdade, ou não ia dizendo-lhe a verdade, tá? Lembre-se, isso é diferente do caso que a gente tem apenas um verbo. A locução verbal são partes, assim, são formas diferentes que têm suas próprias regras, tá? Por isso que a gente está vendo separadamente daquelas, ok? Bom, é isso, a gente fica por aqui.